Hoje as pessoas elas não sabem o caminho, não porque elas não enxergam o caminho, é porque elas não sabem para onde estão indo. E quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho é um endereço. E essa é talvez a dor da geração perdida. Perdida em quê? Perdida na consciência, perdida em uma vida cheia de oportunidades, mas vazia de prioridade, vazia de discernimento, vazia de clareza, de certeza. A verdade é que quanto mais nós temos uma vida cheia de oportunidades, mais confusos nós nos encontramos. E eu costumo dizer que um homem sem uma visão clara de vida é uma vítima de uma oportunidade. Oportunidades podem ser a grande ameaça da sua vida. Por quê? Porque nós embarcamos em oportunidades que nós nunca deveríamos ter sequer parado para ouvir. Porque nem toda oportunidade é para você. O mundo está cheio de oportunidades. Mas a pergunta é, quais são oportunidades que a vida encomendou para mim, que Deus preparou para mim? O valor fundamental dessa manhã, dessa devocional, é que o nosso propósito e a missão de vida é a fonte das nossas prioridades. Olha que profundo isso. A fonte das nossas prioridades está no propósito de vida, na missão de vida que você carrega. Talvez você tenha buscado prioridades baseado na religião, baseado na tua educação de casa, talvez na cultura local do seu país. Talvez suas prioridades hoje são sopradas por uma mídia que diz que você precisa ter carro, precisa ter casa, você precisa ser um bom pai, um bom marido, você precisa ser um provedor. Mas a pergunta é, quem disse que você tem que se dedicar a isso? Quem está dizendo que as tuas prioridades precisam ou não ser estabelecidas? A verdade é que nós estamos procurando em algum lugar que alguém nos diga o que priorizar. Mas hoje eu quero te revelar um segredo. Prioridades, elas são oriundas do propósito de vida que nós carregamos. Quando você entende o seu propósito, imediatamente isso te arremete para as prioridades desse propósito. Jesus foi a pessoa mais focada que já existiu, sabia disso? Jesus nunca perdeu um dia de atraso de vida. Jesus nunca casou com a pessoa errada. Jesus nunca começou a namorar e não continuou. Jesus nunca começou uma coisa e não terminou. Jesus nunca foi para uma cidade que não era para ter ido. Só que Jesus, lembra que Jesus era como eu e você, um ser humano comum. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um programa Bíblia na Mesa, seu podcast semanal, quase diário, com a proposta de trazer para sua casa um evangelho livre de agrotóxicos, um evangelho que está procurando por proclamadores mais do que defensores, um evangelho que se sustenta por milênios, por si só, um evangelho que é poder de Deus para todo aquele que crê. E nessa manhã eu quero convidar você a ser parte disso, abrindo seu coração, a sua mente, sendo vulnerável a essa palavra. Você não precisa concordar com tudo, mas eu sugiro você crer naquilo que você está ouvindo, depositar fé no que você está ouvindo. Creia antes de concordar. A maioria das pessoas elas perdem o benefício daquilo que a Bíblia representa para nós, porque nós tentamos primeiro processar no intelecto para depois crer, quando na verdade o nosso desafio é primeiro crer, depois entender. A religião ela tenta sempre comprovar e compreender para daí crer. Mas tudo que você compreende e comprova, você não precisa de fé. Por isso que a religião ela é incrédula, ela não crê. Mas o reino que nós pertencemos, nós somos carregados de fé em fé. Nós caminhamos não por vista, caminhamos não pelo aquilo que vemos, mas por aquilo que nós sabemos. Por isso, nós temos certeza que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que ainda nós não vemos, mas já cremos. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua casa, os seus ouvidos, o seu coração, abrir talvez a honestidade com você mesmo, com os seus resultados, com a sua vida, e que nessa manhã você seja encorajado mais uma vez. Hoje é sexta-feira, nós estamos falando aqui diretamente de Curitiba, dos estúdios da CHF, a Central House Fellowship, que é a casa apostólica, o coraçãozinho, o headquarter da Igreja no Cinema, um movimento nacional, uma igreja estabelecida há 11 anos aqui em Curitiba, onde essa igreja se reúne nos cinemas todos
todos os domingos no Shopping Ventura, no Shopping Jardim das Américas. Se você é de Curitiba, você pode fazer parte disso. É um privilégio daqueles que moram nessa cidade ter o privilégio de ir até o shopping e viver essa experiência. É uma experiência imersiva, onde todos os domingos nós temos muitos testemunhos, nós queremos proclamar uma mensagem de amor, de fé e de esperança. Então, tenha certeza, você nunca mais será o mesmo. Cada domingo é um domingo de novidade. Nós temos certeza que qualquer pessoa, se ela dedicar um domingo por mês, por um ano, ela nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida, Deus tem coisas extraordinárias para o teu futuro, então não viva nada aquém disso, não viva nada menos do que isso, e se prepare, porque nessa manhã eu quero desafiar a sua vida. Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu oro por cada ouvinte, eu oro por cada casa, por cada representante, e eu sei que atrás de você que está me ouvindo tem 100, 500, 1000 pessoas sendo liderados por você. Eu sei que você foi levantado para ser uma voz, você foi levantado para ser um instrumento, para ser um canal, você é levantado para ser objeto de transformação social, um agente de transformação social, aonde Deus te plantou. Por isso eu declaro sobre você os teus ouvidos abertos, teu coração receptível. Eu declaro que hoje você vai receber uma palavra, uma semente que vai encontrar um terreno fértil, uma terra boa. Eu profetizo que você é uma terra boa. Eu declaro que toda voz da dúvida, talvez a voz da amargura, a voz da frustração, talvez a voz do ódio, nessa hora eu digo para você, cala em nome de Jesus. Que os teus olhos estejam fechados e a sua mente e o coração iluminado com a mente aberta. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós queremos falar sobre governe as tuas prioridades. O tema dessa manhã, da sua devocional, dessa sexta-feira, é governe as tuas prioridades. E é uma oportunidade onde nós podemos nessa manhã estarmos juntos, o ferro afiando ferro e com certeza você sendo impulsionado para um futuro extraordinário. Quero dizer para você que o que nós cremos muda o mundo e nessa manhã não será diferente na sua vida, no seu mundo. Você sabia que estabelecer prioridades é o segredo de sucesso na vida das pessoas de sucesso? Quando você estabelece prioridades, é a única maneira que você tem de viver com base nessas prioridades. E eu te pergunto nessa manhã, qual é a base da sua vida? Sua vida está baseada em quê? Você está baseado numa carreira? Você está baseado numa promessa futura? Talvez você está baseado em uma ambição, em um sonho. Mas hoje eu gostaria de te sugerir que a base da sua vida se resumisse nas prioridades da sua vida. Pessoas de sucesso, elas estabelecem prioridades. Você já percebeu que se nós não sabemos para onde estamos indo, jamais haverá caminhos que nos levem até lá. Se você não sabe para onde você está indo, nunca haverá caminhos para você chegar até lá. Hoje as pessoas elas não sabem o caminho, não porque elas não enxergam o caminho, é porque elas não sabem para onde estão indo. E quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho é um endereço. E essa é talvez a dor da geração perdida. Perdida em quê? Perdida na consciência, perdida em uma vida cheia de oportunidades, mas vazia de prioridade, vazia de discernimento, vazia de clareza, de certeza. A verdade é que quanto mais nós temos uma vida cheia de oportunidades, mais confusos nós nos encontramos. E eu costumo dizer que um homem sem uma visão clara de vida é uma vítima de uma oportunidade. Oportunidades podem ser a grande ameaça da sua vida. Por quê? Porque nós embarcamos em oportunidades que nós nunca deveríamos ter sequer parado para ouvir. Porque nem toda oportunidade é para você. O mundo está cheio de oportunidades. Mas a pergunta é, quais são oportunidades que a vida encomendou para mim, que Deus preparou para mim? O valor fundamental dessa manhã, dessa devocional, é que o nosso propósito e a missão de vida é a fonte das nossas prioridades.
Olha que profundo isso. A fonte das nossas prioridades está no propósito de vida, na missão de vida que você carrega. Talvez você tenha buscado prioridades baseado na religião, baseado na tua educação de casa, talvez na cultura local do seu país. Talvez as tuas prioridades hoje são sopradas por uma mídia que diz que você precisa ter carro, precisa ter casa, você precisa ser um bom pai, um bom marido, você precisa ser um provedor. Mas a pergunta é, quem disse que você tem que se dedicar a isso? Quem está dizendo que as tuas prioridades precisam ou não ser estabelecidas? A verdade é que nós estamos procurando em algum lugar que alguém nos diga o que priorizar. Mas hoje eu quero te revelar um segredo. Prioridades, elas são oriundas do propósito de vida que nós carregamos. Quando você entende o seu propósito, imediatamente isso te arremete para as prioridades desse propósito. Jesus foi a pessoa mais focada que já existiu, sabia disso? Jesus nunca perdeu um dia de atraso de vida. Jesus nunca casou com a pessoa errada. Jesus nunca começou a namorar e não continuou. Jesus nunca começou uma coisa e não terminou. Jesus nunca foi para uma cidade que não era para ter ido. Só que Jesus, lembra que Jesus era como eu e você, um ser humano comum. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Então ele se esvaziou assumindo forma humana. Em Lucas 2:49, os familiares de Jesus estão perdidos, eles se perdem depois de uma festa, e eles chegam em casa e se dão conta que Jesus não veio. Aí eles voltam, procurando Jesus pelo caminho, pelas casas, pelas ruas, pelas vielas. De repente encontram Jesus, e eles ficam aborrecidos com Jesus e chamam a atenção de Jesus, e de repente Jesus fala assim, o que estão dizendo? E aí Jesus ele fala, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu Pai. Eu gosto muito disso porque Jesus ele estava bugando a cabeça das pessoas, primeiro porque as pessoas não conheciam o pai de Jesus. E ele não estava cuidando dos negócios de José, ele estava cuidando dos negócios do Pai Celestial, que ele carregava a consciência de que ele era filho. O texto diz assim, e ele, olha aqui, ó, logo que os seus pais ouviram, o pai, a mãe, José e Maria, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. Ao que Jesus lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpriria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus bugando a cabeça do próprio pai e mãe. Jesus ele responde, vocês não compreendem o que eu estou dizendo para vocês. Por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que me cumpriria estar na casa do meu pai? E aí pensa um filho falando isso para o pai. Pensa meu filho chegando e falando sobre outro pai para mim. Jesus ele sabia muito claro, e aqui Jesus ainda está na primeira infância, entrando ali na pré-juventude, na pré-vida adulta. E Jesus ele fala assim, eu vim para cuidar dos negócios do meu pai. Eu estou aqui com uma missão clara, que ninguém me ensinou, mas eu sei o que eu devo fazer. Uma vida sem prioridades, no fundo, ela não produz nada. Muitas pessoas estão todos os dias acordando cedo e dormindo tarde. Estão dormindo pouco, estão obesos, não tem tempo para uma leitura, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para um casamento. Trabalham 8, 10, 12 horas por dia. Mas a verdade é que eles não perceberam que eles correm e terminam no ponto zero. Outro dia um amigo meu me encontrou e falou assim, Cal, depois de 12 anos numa empresa, ou 9 anos numa empresa, eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás. Eu falei, sério mesmo? Ele falou, cara, tô zerado. Minhas reservas acabou, eu ainda moro de aluguel, comprei um carrinho popular. Eu falei, mas esses 9 anos, o que você fez? Ele falou, eu só trabalhei. Eu não parava em casa, eu ficava dentro do carro viajando o Paranazão inteiro, interior de São Paulo.
E eu falei assim, e aí ele tava aflito, falando, cara, eu preciso trabalhar mais. Aí eu olhei pra ele, parei e falei, cara, você trabalhou 9 anos, dia e noite. Você passava mais de 4 dias por semana fora da tua casa. Pra depois de 9 anos você voltar no 0 a 0. Sério mesmo que você ainda tá animado pra continuar trabalhando igual um louco? Você já trabalhou 9 anos e voltou no ponto zero, cara. Você tá aqui me dizendo que você não construiu nada em 9 anos, que você só trabalhou. Eu não te via na igreja, eu não te via no Marvels, eu não te via na Confraria de Homens, eu não te via no Lidera, você não tinha tempo nem pros teus filhos, cara. E aí note que as pessoas, elas não estranham isso. Eu tive que chacoalhar ele para acordar ele de um sono de uma vida de porcaria. Quem é essa pessoa que trabalha 12 horas por dia, não vê os filhos crescendo, não tem tempo com a família, vive uma vida emocional longe da sua esposa, porque sempre está viajando, correndo perigo de risco nas rodovias brasileiras, para depois de 9 anos terminar com 0 a 0 e não estranhar que alguma coisa está muito errada? Uma vida sem prioridade não produz nada. Não produz nada. Você não está construindo nada. Quando você esquece de estabelecer as prioridades na sua vida, o fim disso é nada. Porque são as prioridades que estabelecem os valores que valeu a pena toda a jornada. É o cumprimento de prioridades, o check em algumas prioridades pré-estabelecidas que faz você olhar para trás e falar assim, pô, os últimos 20 anos de igreja valeu a pena. Por quê? Não pelo que a gente viveu, é pelas prioridades que eu cumpri. Eu cumpri minhas prioridades. E eu te pergunto, qual é a sua missão de vida hoje? Você existe para quê? Será que você existe mesmo para ser pai, para ser mãe? Não, eu existo só para ser do lar. Não, eu existo só para ser professor. Eu existo só para ser pastor. Mas olha que interessante, Jesus com 10, 12 anos de idade, ele estava frito. Se a prioridade, se a missão de vida fosse ser pai, ser mãe, ser professor, ser pastor, ser algum profissional, Jesus com 11, 12 anos, ele não podia ter clareza que ele estava fazendo a coisa certa. Só que Jesus, antes de fazer algo, ele sabia quem ele era. E eu te pergunto, qual é a sua missão de vida se tirar tudo que você faz? Porque muitos de nós estamos defining yourselves. Vocês estão se definindo a si mesmos pelo fazer e não pelo ser. Eu primeiro preciso entender quem eu sou para entender para que eu existo, no que eu faço. E as pessoas estão fazendo algo para daí começar dizendo, não, a minha missão de vida é ser médico. Por quê? Porque agora eu comecei a ser médico. Mas enquanto você não era médico, você não tinha missão de vida? E se você parar de ser médico por alguma tragédia da vida, acabou tua missão de vida? Entenda que a missão mora no que você é, não no que você faz. E aqui é muito difícil, porque aí é poucas pessoas que vão realmente ter clareza. Mas então quem eu sou? Quem eu sou muda o mundo. Quem eu sou muda alguém? E é isso que você está me dizendo, Cal. Pessoas sem prioridades, no fundo elas passam um tempo realizando tarefas desnecessárias, já percebeu? Quando suas prioridades estão equivocadas, você não percebe, mas mais da metade das coisas que você faz, no fundo, são coisas desnecessárias. Você não precisava estar fazendo isso. Por isso que as pessoas estão demasiadamente ocupadas. Porque o que ocupa elas não é a produtividade de vida, mas é o desnecessário da vida que ela está fazendo e não está percebendo. E aí passa os anos, você olha para trás, não sobra nada e você fala, pô, que desnecessário que era eu ficar fazendo aquilo ali. Ou, por que eu não coloquei alguém para fazer aquilo no meu lugar? Por que eu não me estruturei numa administração onde pessoas podiam fazer isso no meu lugar? Guarda uma coisa, a soma daquilo que dedicamos nosso tempo define quem nós somos. Nós somos a soma daquilo a qual dedicamos nosso tempo. Me fale no que você gasta o seu tempo e eu te falo o que você é. No final das contas, nós somos o produto daquilo que nós investimos tempo. E a pergunta é, como então investimos nosso tempo? Como nós estamos investindo nosso tempo? Afinal, como investimos nosso tempo define nosso sucesso. Seu tempo hoje você está investindo só em trabalhar? Sério mesmo que essa é a
target da tua vida? Esse é o alvo da sua vida? Ou será que o seu tempo você está investindo só no plano familiar? Não, eu cuido da minha família, porque a minha família é o primeiro ministério. E aí você para no primeiro ministério, você não faz mais nada. Vive como um homem pagão, porque para o pagão a família também é primeiro ministério. Para o pagão não existe nada além da família. Família é o ídolo, é o altar. E para muitos crentes a família se tornou o altar, o ídolo. Eu tenho alguns amigos que eu temo o futuro dos filhos deles, porque em toda a história bíblica, aonde se levantou um ídolo, Deus tinha que ir lá e derrubar o ídolo. Isso significa que quando seu filho se torna o seu ídolo, Deus precisa ir lá e derrubar o seu filho. Isso envolve perder um filho, isso envolve perder um casamento, isso envolve perder uma empresa bem-sucedida. Mas eu vejo homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que estabelecem ídolos dentro de casa. O próprio casamento é um ídolo. Próprio férias, planejamento financeiro que se resume em ambições estritamente familiares é uma idolatria. E aí eu já vejo Deus indo lá e tendo que confundir ele, falando, não filho, você não entendeu. Eu te dei um filho para você desfrutar do filho, entendendo que eu ainda sou Deus na sua vida, não seu filho. Seu filho não é seu tudo. Quantos de nós, sem querer, nós olhamos para o nosso filho e falamos, meu filho é tudo para mim. Mas isso é um grande perigo. Se seu filho é tudo para você, Deus é o que para você? Não, Carl, você sabe, né? Deus é mais do que tudo. Mas na prática, será que você vive nessa dimensão? Você vive em função de Deus ou na função dos seus filhos? E aqui eu quero terminar falando sobre 8 benefícios das tuas prioridades se elas forem corretas. Estabelecer prioridades corretas te traz benefícios. Então você já entendeu. Primeiro tem que entender qual a sua missão, o seu propósito de vida. Segundo, dessa fonte de propósito saem algumas prioridades. Ordene corretamente essas prioridades e você com certeza vai ter pelo menos 8 benefícios das suas prioridades. Em primeiro lugar, as prioridades protegem a nossa vida. Prioridades bem definidas protegem você para uma vida longa. Por quê? Porque evitamos realizar coisas erradas em momentos inoportunos de maneira incorreta. Quando nós temos prioridades definidas, nós não realizamos engano. Prioridade correta, ela te livra de engano. De você tomar decisões, você ter prejuízos de coisas que você julgava que era certo fazer e acabava errando. As prioridades nos capacitam a passar os dias colocando em primeiro lugar o que é mais importante. Todos os dias você precisa entender que você tem muitos objetivos para cumprir. A pergunta é, qual deles é mais importante? E quando você tem a prioridade estabelecida, você começa de manhã pelo que é mais importante. A questão é que nós estamos tentando fazer tantas coisas e às vezes o importante está no final do dia. E no final do dia você está cansado e no final do dia você fala, eu não vou fazer isso hoje, eu vou fazer amanhã. E a gente está jogando ainda sempre para amanhã aquilo que devia ser a primeira coisa a ser feito em um dia. Em segundo lugar, o benefício da prioridade correta. Prioridades corretas representam sempre progresso. De nada adianta você ter muito movimento se a sua vida não tem deslocamento. Nós precisamos ter uma vida de eficiência. E eficiência não fala do quanto você fez de esforço, mas do quanto a sua vida ela deslocou para o futuro. Movimento não significa deslocamento. Fazer muito não necessariamente define o seu sucesso. Existem pessoas que estão fazendo muito, mas no final elas terminam sempre no ponto inicial, como eu me referi a esse jovem de 9 anos de trabalho. Progresso é medido pela direção certa que você vai e não pela velocidade que você chega onde nunca deveria ter ido. Progresso é medido mais pela direção certa que você vai e às vezes é passos de tartaruga. As pessoas passam ano, entra ano, talvez as pessoas estão olhando e falando, cara, você ainda está aí nessa igreja? Você ainda está nessa empresa? Nossa, vocês ainda namoram? Você namora com essa mesma pessoa ainda? Outro dia encontrei um amigo da faculdade depois de 25 anos sem olhar ele, encontrei ele na rua, ele não tinha mudado nada, era japonês. Eu falei, e aí, quem? Tudo bem? Ele falou, tudo. E ele falou, e aí, tá ainda com aquela loirinha? Eu falei, sim, a Aline? Sim, a tua primeira namorada. Eu falei, pois é,
Já tô 22 anos com ela, mãe dos meus 4 filhos. E aí perceba que a questão não foi a velocidade que eu cheguei, mas foi quão longe eu fui. Existem muitas pessoas que estão achando que progresso é você chegar rápido e você não está preocupado se o lugar era para ter ido ou não. Você só acha que progresso é quanto mais rápido você chegar, melhor. Quanto mais rápido chegar, melhor. Mas a pergunta é, vale a pena chegar rápido onde você nunca deveria ter ido? Casar rápido com a pessoa que você nunca deveria ter casado? Abrir rápido a sua empresa, ganhar seu primeiro milhão de uma empresa que você nunca deveria ter aberto? Porque o ponto não é chegar rápido no primeiro milhão. O ponto é o que vai sobrar desse milhão ao longo da tua vida. Terceiro lugar, prioridades corretas preservam o nosso tempo. Otimização de tempo ela é importante porque tempo não é dinheiro. Porque senão as pessoas poderiam trocar dinheiro por tempo. Mas, biblicamente, tempo é vida. O dia que você está vivendo hoje é um dia morrido. Nós morremos mais um dia. Cada aniversário que nós não fazemos mais um ano de vida. Nós estamos, na verdade, comemorando menos um ano de vida. O primeiro dia que nós nascemos é o primeiro dia da nossa morte. Começamos a morrer no primeiro dia que nós nascemos. Por isso, prioridades definidas, elas preservam o teu tempo. E é maravilhoso isso porque quanto mais prioridades definidas você tem, mais tempo te sobra. E não tem nada de mais rico e glorioso no século XXI do que você ter uma vida que sobra tempo. A maior ostentação de um ser humano hoje é um ser humano que tem tempo. Tempo para quê? Para qualquer coisa. Para ir, para voltar, para viajar, para acordar meio-dia. Tempo para tirar férias. Tempo para ir na casa de um amigo sem planejar. Tempo para você ir olhar uma oportunidade de negócio. Eu pergunto, quem é senhor do teu tempo hoje? Talvez é teu trabalho, talvez é tua rotina, talvez é teu patrão. Mas entenda que o senhor do teu tempo precisa ser a tua prioridade. A sua prioridade, ela precisa ser o senhor do teu tempo. Óbvio que a sua prioridade tem outro senhor, né? Existe um senhor da prioridade e a prioridade é um senhor do tempo. Quarto lugar, prioridades corretas preservam nossas energias. Por que as pessoas estão cansadas? Porque elas estão remando, sem nunca chegar naquilo que ela se propôs a chegar. Não é normal você viver cansado. Não é normal. Ou você está fazendo o que não deveria, ou você está dormindo pouco, ou você está preocupado demais. A pergunta é, o que suga suas energias? Uma vida sem prioridades estabelecidas é uma vida sem mensuração. Você não consegue mensurar se você está evoluindo, se você está involuindo, se você está mais perto ou mais distante. Prioridade é a tua capacidade de você entender de onde você está partindo. Quando eu sei de onde eu estou partindo, eu sei quão distante eu estou daquilo que eu preciso alcançar. Né? Quando alguém se perde na rua, imagine teu filho se perde. E aí ele vai no telefone, liga e fala, pai, eu tô perdido. Primeira coisa que o pai vai falar é o quê? Filho, você tá onde? Porque aonde você tá, a consciência de onde eu estou, ela define quão distante eu ainda estou daquilo que eu gostaria de estar indo. As pessoas hoje não sabem nem onde elas estão. Se você não sabe onde você tá, você nunca vai saber quão longe, quão perto você está do seu objetivo futuro. Por isso que a sua prioridade é você estabelecer o exato local que você está hoje. Ó, minha prioridade é essa. Então, por causa dessa prioridade, eu estou a um passo de chegar onde eu deveria chegar. Ou estou a 10 anos de chegar onde eu deveria chegar. Por quê? Porque é uma prioridade definida. Ela te mostra onde você está na distância de onde você gostaria de chegar. Número 5, prioridades corretas protegem nossos talentos e dons. Você é carregado de talentos e dons. Não existe um ser humano vazio de dons e talentos. Até o mais bandido, o mais letal, até o
pior pessoa como ameaça humana, ela é dotada de grandes dons e talentos. Facções, homens más, eles estão cheios de dons de liderança, de mobilização, dons de comunicação. Só que a pergunta é, o que você está fazendo com os seus dons? Quais são os talentos que você já entendeu? Porque no talento mora o teu sucesso, no teu dom mora o teu sucesso. A questão é o quanto as tuas prioridades estão protegendo os teus dons. Porque quando você não tem prioridades definidas, você usa os teus dons para outras coisas, menos para aquilo que você deveria. E o dom é um talento. O dom e o talento, ele é um recurso. E esse recurso, ele vai se desgastando. E é como se você usasse esse recurso no projeto errado. Então, prioridades, elas protegem os teus talentos. Até mesmo atividades honrosas, atividades que são boas, elas podem tornar-se um problema, se distraírem a nós de outros empreendimentos mais importantes. Você sabia disso? Até mesmo atividades boas e honrosas podem nos tornar um problema se nós nos distrairmos de outros empreendimentos mais importantes. Imagine que você é um grande jogador de futebol e aí você é promissor para uma carreira para jogar uma Copa do Mundo. Só que de repente você, porque você joga bem o futebol, você vai jogar com os teus amigos no final de semana. Só que é naquele final de semana que você tem uma lesão, que amanhã você está impossibilitado de entrar no campeonato mundial daquilo que você deveria ter participado. Entende que as tuas prioridades corretas, elas protegem os teus dons e talentos? Porque você vai saber que jogo não jogar. Esse é o número 6. Prioridades corretas protegem nossas decisões. Quando você tem uma prioridade estabelecida, essa prioridade ela é clara, você sempre vai saber tudo que não fazer. As prioridades elas têm poder de te mostrar com clareza, com discernimento, tudo que não fazer. Por quê? Porque você tem foco, prioridade definida. Então aquilo que não está dentro da minha prioridade é todo o resto do que eu nunca deveria me envolver ou fazer ou perder tempo. Número 7, prioridades corretas preservam a nossa disciplina. Fica fácil para você dizer não quando você sabe no que você precisa dizer sim. Então você entende que a prioridade ela é como se fosse um óculos de grau, que quando você veste ele, tudo aquilo que estava tremido, aquilo que estava talvez nebuloso, isso se torna claro, se torna nítido. E a verdade é que nós precisamos entender que a nossa disciplina precisa ser preservada, precisa ser protegida pelas nossas prioridades. Se você não tem clareza das suas prioridades, provavelmente a sua vida é uma vida indisciplinada. Toda a natureza, ela funciona, ela tem uma inteligência funcional dentro da prioridade. E essa prioridade, ela define, ela protege a nossa disciplina daquilo que eu deveria fazer, quando fazer e por que fazer e se eu devo ou não fazer. Então, fica fácil você dizer não quando você sabe exatamente no que dizer sim. Mas sem prioridades, sua vida provavelmente está sem disciplina. Em 8º lugar, prioridades corretas, elas simplificam a nossa vida. Jesus era um cara tão real, que ele conseguia ser tão terreno, simples, natural. Jesus não era um cara complexo, Jesus não era um cara difícil, não era um cara enrolado, Jesus não era uma pessoa atrapalhada. Jesus era uma pessoa que tinha clareza sobre a missão do que ele havia vindo fazer no mundo. Essa missão revelava dentro dele uma mensagem. Então Jesus nunca pregou outra mensagem, nunca se distraiu com outra teologia. Jesus nunca se distraiu discutindo teologia. Jesus nunca distraiu defendendo a sua teologia. Por quê?
Porque prioridades bem definidas e corretas, elas simplificam a nossa vida. E eu costumo dizer que ter vida simples é ter vida plena. Você quer ver o primeiro sintoma de fracasso de um grande homem de Deus? Perceba se ele perde a simplicidade ou a pureza. O apóstolo Paulo, ele escreve: eu oro que exatamente como a serpente enganou a Eva, não afastem de vocês a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Nós temos dentro de nós uma simplicidade, uma pureza que é devida a Cristo, que é nós nos tornamos obrigados a Cristo com essa simplicidade, com essa pureza. E eu vejo muitos da nossa geração perdendo simplicidade e pureza. Por quê? Porque a arrogância, ela entra no nosso ser, ela entra no nosso coração. E eu tenho aprendido que a arrogância, sua arrogância, ela é proporcionalmente do tamanho da resistência que você tem de ir em algum lugar. Nossa arrogância, ela é proporcionalmente ao mesmo tamanho da resistência que a gente tem de ir em algum lugar. Sabe aquele amigo antigo que você não consegue mais na casa dele? Sabe aquela igreja antiga que você passou anos da sua vida lá e não consegue mais ir lá? Sabe aquela conferência mal organizada, aquela conferência menor, informal, que você talvez participou a tua infância inteira e depois que você cresceu e foi para uma igreja grande, você não consegue mais ficar numa conferência dessa? Eu te pergunto, o que te impede de ficar lá? O que te impede de voltar para um lugar que você pertencia? Seu ego, sua arrogância. As pessoas, elas estão tendo resistências de frequentar alguns lugares por ego e arrogância. E isso só mostra o quão simples elas deixaram de ser. Porque nós deveríamos ser muito simples. A simplicidade, ela me dá acesso a lugares onde eu não me sinto constrangido de voltar lá. Onde eu não me sinto rejeitado de estar lá. Onde eu não me sinto julgado de estar lá. Mas o fato é que as pessoas, elas julgam quando a gente volta para um lugar que a gente pertencia. Mas isso não tem problema. Por quê? Porque a simplicidade, ela não se assusta com o julgamento das pessoas. Uma pessoa simples, ela não tem nem compreensão de que alguém está julgando ela. Mas quando nós estamos cobertos de ego, quando nós estamos dentro dessa competição mental, né, daquilo que eu estou fazendo, do que o outro fazendo, é horrível. É horrível. Eu tenho muitos amigos que me amam tanto, mas o seu ego é a maior distância entre eu e eles. Eles estão apenas distanciados e separados por um ego. E seria tão... Mal sabe eles do benefício que seria jogar esse ego no lixo e sentarmos à mesa, comermos uma boa carne, bebermos um bom vinho e celebrar aquilo que o Senhor fez já entre nós. Eu oro para Deus, que Deus encontre em você um coração puro, simples, onde você tem uma prioridade tão correta, que essa prioridade correta simplifica a sua vida. Descomplique a sua vida. Descomplique-se. Saia daquilo que você talvez está amarrado, um marasmo que você está preso. Talvez você se enrustiu, igual Lázaro envolto daquelas faixas. Talvez você se enfaixou. Talvez você encheu as suas vidas de atadura, baseado numa narrativa, numa história que você contou para você mesmo. E no final das contas, você não passa de uma múmia ambulante, cega, onde você não sabe mais para onde ir, nem com quem sentar, nem com quem falar, nem com quem se aliançar. Entenda, se você tiver prioridades corretas, você tira todas essas ataduras e você volta a ter uma vida que é simples, uma vida que é poderosa, uma vida que é de liberdade. Minha oração é nessa manhã que você entenda que a fonte das tuas prioridades está no propósito da sua vida. Que Deus ilumine o seu propósito. Que você entenda que seu propósito não é juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem elas podem consumir um patrimônio, mas que você amontoe tesouros no céu. Que a sua vida aqui ela redunde em glória, que ela redunde em recompensa, em galardão na eternidade daquilo que você nunca pode perder. Tenha clareza sobre o seu propósito existencial. Você não existe para uma empresa, você não existe para
criar seus filhos e morrer depois disso. Não, você tem um propósito claro. E esse propósito ele termina em abençoar essa humanidade que está viva e faz parte da sua geração. A humanidade já foi muito bem sucedida, porque homens bem-sucedidos serviram essa sociedade. E hoje eu te pergunto, você essa sociedade é ser servida ou você é parte desses homens que vão servir a sociedade, que carregam um propósito que beneficia o coletivo? Que Deus abençoe você, que Ele te dê graça, sabedoria, discernimento, que as suas prioridades elas não sejam colocadas sempre em xeque, que você não se sinta ameaçado naquilo que você estabeleceu como prioridade. Seja radical com as tuas prioridades prioridades te protegem, tuas prioridades elas te impulsionam, tuas prioridades elas te levam para o progresso. Prioridades bem definidas fazem sobrar tempo na sua vida. E eu oro para que você viva tão focado quanto Jesus era focado na missão de vida que ele carregava. Você já percebeu que Jesus ele nunca estava atarefado? Você já leu Jesus com pressa, tendo que chegar num lugar e sair rapidinho, porque ele não podia ficar muito tempo ali? Não. Jesus sempre estava de corpo, alma e espírito por completo aonde ele deveria estar. Por quê? Porque ele tinha uma clareza sobre o que ele precisava fazer na terra. Que você seja essa pessoa com clareza, que você flua nesse mundo com discernimento claro daquilo que você veio fazer nesse mundo. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima terça-feira e é uma honra sempre fazer parte da sua casa, da sua vida. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê um like para que mais pessoas cheguem até esse vídeo e tenha certeza, se você entender isso, eu estou te apresentando uma nova realidade. Uma realidade que vai te visitar na tua casa, que vai transformar as tuas relações, que vai evidenciar você dentro de um bairro, dentro de uma igreja, onde você será percebido e você será instrumento de favor para outras pessoas. Deus abençoe vocês e nos vemos terça-feira que vem às 11 da manhã.